Então, o que a gente vai fazer agora é comparar esses métodos no que diz respeito à variação da vazão. Se a gente precisar, por algum motivo, fazer o controle de vazão, usando fechamento, variação da curva do sistema, usando variação da curva da bomba ou recirculação. Então, vamos começar pelo fechamento de uma válvula, né? Então, variação da curva do sistema. Então, por exemplo, digamos que eu estou aqui no ponto original e quero trazer, né? Eu estou aqui nesse ponto, então aqui a curva da bomba, né? E a curva original do sistema, e eu quero trazer para cá, ó. Então, essa daqui é o que ele está chamando de curva do sistema modificada. Ou seja, eu aumentei a vazão, aumentei a perda de carga, então a curva do sistema passou a ser essa daqui. Tá? Então, sistema de controle por fechamento de registro. Né? Então, eu fechei um registro na descarga da bomba. Aí, esse método de variação, ele desloca o ponto de operação até a interseção da curva da bomba com a curva do sistema modificado. Né? Tem um baixo custo, porque é só você fechar uma válvula, mas é pouco eficiente. Então, a gente tem maior perda de carga e tem essa perda, né, perdida em calor. Então, a gente tem aqui ó, uma análise em termos de energia. Né? Então, a gente tem aqui ó, a curva original, a curva modificada, e aí tudo que o sistema modificado faz em termos de aumento de head acima do ponto da curva original é uma energia dissipada ou perdida, né, só pelo atrito do sistema. Tá? Então, tudo aqui a gente não... É um atrito que está sendo jogado fora. Tá? E aqui é a energia realmente que está sendo requerida pelo sistema, né, essa parte aqui, e daqui para cima é toda a energia perdida só porque a gente fechou esse registro aqui. Né, tá? A outra forma é a recirculação. A gente joga uma parte do fluido de volta no reservatório e ele é aspirado de novo. E a coisa é mais ou menos a mesma ideia. Né? Então aqui estaria a curva do sistema com o bypass fechado, né? Esse cara aqui fechado, então a curva do sistema original, vamos dizer assim, e você quer trazer para cá, para esse novo ponto de operação artificialmente. Né? Então, a gente pode aumentar a vazão da bomba e uma parte é recirculada. Só que a questão é que essa daqui é a vazão útil e tudo que passa da curva original é a vazão do bypass. Tá? Então, a gente tem uma altura perdida e uma vazão que também é perdida, que ela é recirculada. Tá? Também é muito pouco, né? Também pouco eficiente, né? Porque tudo bem, é fácil de fazer, mas você não vai botar uma bomba muito grande para ficar operando por um tempo muito grande e jogando essa energia fora. Tá? E a outra forma é pela rotação, né? Variação da rotação. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A percentual, né? Um percentual da altura, vazão e rendimento. Então, por exemplo, aqui estaria na sua eficiência de trabalho, né? Esse ponto aqui seria o seu ponto de eficiência de trabalho, vazão de trabalho e head de trabalho, em função da rotação. Então, aqui estaria você, né, o seu processo operando na rotação de processo e todas as demais grandezas, head, eficiência e vazão nesse ponto. Se a gente diminuir 50% da rotação, então se a gente vier para cá, ó, a gente observa que a eficiência não varia muito. A vazão varia bastante e o head bastante, porque lembra, pelas leis de afinidade, a vazão varia, é proporcional à velocidade de rotação, né, a razão da velocidade de rotação, e o head é proporcional à razão da velocidade de rotação ao quadrado. Isso significa o seguinte, significa que a gente consegue, controlando a velocidade de rotação, variar muito a vazão e o head, sem muita perda de eficiência da bomba. Tá? Então, é um método eficiente, flexibiliza a bomba. Então, aqui é uma curva head-vazão da mesma bomba para diversas velocidades de rotação e permite partida suave, porque um motor elétrico, o torque dele é o máximo sempre. Né? Então, quando você parte, ele está com torque nas alturas, e isso pode gerar muito
muito estresse na bomba, né? Então, quando você tem um inversor de frequência, eventualmente você pode fazer a bomba partir aumentando gradativamente a velocidade de rotação. Ele não é on e off, né? Ele não é liga e desliga. Que, na verdade, é o princípio de funcionamento de todos os dispositivos inverter aí que estão sendo fabricados em ar-condicionado, geladeira, tem até máquina de lavar inverter agora, né? Que ele tem um inversor de frequência que permite a variação da rotação, tá? Na verdade, né, a grande questão é que essa questão da eficiência com a variação da rotação, ela depende do sistema também, né? Porque a bomba vai operar na interseção da curva ré de vazão do sistema com a curva ré de vazão da bomba. Então, digamos que a gente tem aqui uma curva, um sistema dessa forma aqui, tá vendo? Você tem uma bomba que está simplesmente carregando fluido de uma linha na mesma altura para outra linha na mesma altura. Então, aquele termo Z de altura estática é zero. Lembra lá da curva do sistema? Deixa eu pegar aqui. A configuração, né, o ΔZ naquela configuração ali é zero, e ele está assumindo que está na pressão atmosférica, então ele também é zero. Se a vazão for zero, se a diferença de diâmetro for zero, aqui lembra, né, tem um termo de perda de carga, que não está indicado aqui, ó. Aqui a gente ainda precisaria somar a perda de carga total, né? Mais o HL total, que é o FL sobre D, mais somatório dos Ks, V ao quadrado sobre 2. E aí sim, aqui entra a informação da velocidade, né? Então, num sistema horizontal daquele, como estava demonstrado aqui, ó, um sistema desse aqui, o que acontece é que as perdas de carga são proporcionais à vazão ao quadrado, né? Certo? É justamente o somatório das perdas de carga localizada, mais FL sobre D, V ao quadrado sobre 2. A gente pode multiplicar isso aqui pela área em cima e embaixo, né? Fica vazão ao quadrado sobre 2 vezes a área ao quadrado. Então, e aí ele está chamando esse termo, ficou meio embolado ali, né? Deixa eu fazer aqui em cima. Então é o seguinte, ó, a perda de carga total é o FL sobre D, mais o somatório de todas as perdas de carga localizadas, V ao quadrado sobre 2. Se eu multiplicar pela área em cima e embaixo, esse termo aqui vira uma vazão ao quadrado, e todo esse termo aqui ele chamou de uma constante, né? Que tudo realmente é uma constante ali, né? K2. Tá? Então, nessa configuração aqui, a curva do sistema é dessa forma, ele não tem o termo de altura estático. Quando a gente tem essa configuração, a curva é dessa forma. Aí, o que isso quer dizer? Ó? Lembra que naquela curva das bombas, a gente tinha os isorrendimentos, né? Aqui, ó. Uma curva, deixa eu puxar aqui um lugar. Aqui. Ó, a gente tem os isorrendimentos aqui, ó. São essas curvas aqui, ó. As curvas pretas cheias, né? Então, dependendo da característica do sistema, o rendimento varia muito, né? Essa variação aqui do rendimento, essa pouca variação do rendimento com uma grande variação do head e da vazão, ela pode ser melhor ou pior dependendo de como o sistema se comporte. É isso que eu estou falando aqui, isso que eu estou mostrando aqui. Se o sistema for dessa configuração, talvez a perda de eficiência seja um pouquinho maior, tá vendo? Nessa rotação aqui, a eficiência tinha um certo valor. À medida que eu passei para uma outra rotação, a interseção da curva ré de vazão veio para cá, ó. Por uma condição que talvez a eficiência seja um pouquinho pior, mas tudo bem, né? Ao passo que nessa configuração de sistema, a variação da eficiência não foi muito grande aqui, tá vendo? Porque ela veio meio que paralelo aqui à curva de isoeficiência, de isorrendimento, tá? Então tem que tomar sempre cuidado e comparar com a curva ré de vazão do sistema também.
E a mesma coisa para a variação do diâmetro do impelidor. Então, à medida que ele diminui, inclusive até essa figura que eu puxei aqui, que a gente viu lá atrás, né? É justamente essa figura aqui, né? Você tem diversos diâmetros de impelidor para a mesma bomba, tá? A gente estava, então, aqui. Certo? E também, de novo, né? A mesma análise, ó. Aqui a gente tem um sistema, né? Essa curva ré de vazão de um sistema com essa característica, que tem um desnível, e essa é a curva ré de vazão do sistema que tem essa característica, que é dominado. Isso daqui é dominado pelas perdas de carga, né? Certo? Como as perdas de carga são quadráticas, lembra? Como as perdas de carga são quadráticas, a curva tem mais esse comportamento parabólico aqui. Como aqui ele é dominado pelo desnível, e se as perdas de carga não forem tão importantes, ela é quase que tal, né? Certo? Claro que a gente tem, se o sistema fosse aqui uma curva parabólica para cima, ele teria um desnível e dominado pela perda de carga, né? Então, uma curva dominada pela perda de carga, eventualmente você tem uma variação aqui, ó, e dependendo, né? Aqui nesse caso, o nosso sistema dominado pela perda de carga aqui, né? Ele tinha uma variação menor de rendimento, comparando esse sistema aqui com essa bomba, do que uma curva dominada aqui, basicamente, pelo desnível do reservatório. Na verdade, aqui é desnível e perda de carga, né? Porque ele tem esse head estático aqui. Ele também, aqui nesse caso, parece que ele caiu a internet aí, amor? Bom, acho que eu dei uma caída aí, né? Eu estava falando, então, fazendo a mesma comparação com o diâmetro. E aí, beleza, Gabriel, obrigado, cara. E aí, a questão é que eu troquei a rede agora, vamos ver, porque tinha dado uma travada também antes do café, né? Então, vamos ver se agora melhora. Eu troquei a rede aqui. Então, a questão é a seguinte: nesse caso aqui, a gente mudou o diâmetro do impelidor de 118 para 110 em duas condições. Numa configuração dominada, ou onde o desnível é muito mais importante do que a perda de carga, e numa configuração onde a perda de carga é importante e não tem desnível nenhum. Então, é puramente parabólico essa curva, né? Nesse caso aqui, ó, quando a gente passou de um diâmetro de 118 milímetros para 110, a eficiência da bomba nesse sistema aqui, ele passou de 57% para 56%, né? Então foi uma diferença pouca, de 1%. Só que nesse sistema aqui, passou de quase 58 para baixo de 52. Então, de novo, né? Tem que sempre tomar cuidado e fazer a comparação com a curva do sistema para ver onde vai ser o novo ponto de operação. E aqui, ó, finalizando, tem uma tabelinha que é o seguinte, ó, nesse exemplo aqui, um exemplo bem genérico, né? A gente tem uma bomba com diâmetro do rotor de 430 milímetros e ela deve operar a 80 metros cúbicos por hora. Aí, por algum motivo, alguma incerteza ou alguma coisa assim, a gente foi necessário fechar uma válvula e aí aumentou a perda de carga, né? Ou seja, na verdade, aqui é o seguinte, ó, você pode fazer esse controle na verdade, a ideia aqui desse exemplo é o seguinte: você tem uma bomba com 430 milímetros e ela tem que operar 80 metros cúbicos por hora. Então, observa que nessa tabela aqui, ó, eu tenho diversos parâmetros nessa primeira coluna e os métodos de controle de
rotação, de vazão, né? Que são usados, né? Então, regulação da válvula, eu posso fechar uma válvula, cortar o impelidor ou trocar o impelidor, né? E variação da rotação. Observe que todos os casos, ó, a vazão de operação pretendida aqui é de 80 metros cúbicos por hora, onde eu quero estar. Tá? Então, o que foi feito aqui nesse primeiro caso de regulação da válvula? Por algum motivo, a vazão aqui estava maior. Tá? Então, sei lá, eu projetei um sistema ou retirei um dispositivo da linha que fez com que a vazão aumentasse, ou projetei o sistema assumindo, né, ou calculando os Fs e os Ks lá das perdas de carga, né? Lembra? Que a perda de carga é o FL sobre D mais somatório dos Ks, V ao quadrado sobre 2. Esses termos aqui têm certeza, esse cara aqui tem certeza, e aqui dentro existe incerteza do E sobre D, né, da rugosidade relativa, que pode ser estendida aqui, né, para o F. Então tem muitas incertezas nessas contas aqui de perda de carga. E aí a gente pode ter, eventualmente, calculado uma perda de carga menor do que ela realmente é. Ou então eu tenho uma linha operando que eu tirei algum dispositivo e a perda de carga diminuiu e a vazão aumentou. Aí o que eu posso fazer? Fechar uma válvula para artificialmente aumentar a perda de carga para 71,7 metros. O que vai acontecer aqui? Ó? O diâmetro do rotor dessa bomba continua sendo 430 milímetros. Eu levei ela para um ponto onde a eficiência é de 75,1%. Ela está operando nos 80 metros cúbicos por hora que eu quero, consumindo 23,1 kW. Isso é um exemplozinho assim, específico, tá? Claro que cada um vai ter seu dado. Eu posso diminuir o diâmetro do rotor. Eu vou estar num ponto onde o head é 42 metros, a eficiência de 72%, mantendo o meu 80 metros cúbicos por hora, consumindo 14 kW. E se a gente fizer uma variação de rotação, a gente mantém também, de novo, né, o diâmetro original do rotor, está num ponto de head, o menor de todos aqui, né, 34,5, que a gente ajustou a bomba para uma condição ideal, está num ponto de eficiência o melhor de todos, na mesma vazão, consumindo a menor potência. Então, isso é um exemplo específico, né? Não quer dizer que todos vão ser assim, é só um exemplozinho bem específico, mas, de forma geral, a variação de rotação é a melhor coisa a se fazer numa bomba. É o mais conveniente, trocar rotor ou fazer corte no rotor. Você tem que parar, abrir a bomba, não sei o que. Variação de velocidade de rotação, você tem um inversor de frequência ligado no motor elétrico, você simplesmente gira um controlador e aí você traz a bomba para diversas, você consegue com a mesma bomba, né, trazê-la para diversos pontos de operação, e aí a gente tem que ter a curva do sistema levantada para saber onde que a bomba vai operar para cada uma dessas condições, tá? Certo? E aí um outro comparativo, né, para fechar essa questão, é o seguinte, ó, a gente tem aqui a altura manométrica contra a vazão, e o que acontece quando a gente varia a velocidade de rotação. Então, a gente tem toda a energia que a bomba está consumindo aqui dentro sendo efetivamente usada pelo processo. No caso da gente fazer o estrangulamento pela válvula, como a gente viu já anteriormente ali, né, a gente tem um trecho aqui, ó, que é uma energia despendida só para vencer o atrito do fechamento da válvula. E quando a gente faz a regulação da vazão pela recirculação, o que acontece é que a gente tem uma vazão também, uma energia perdida aqui, só para o fluido voltar de volta para o reservatório de sucção e continuar. Então ele fica ali recirculando, o fluido fica ali recirculando e não é usado nunca, né? Então são duas condições que elas podem ser usadas, são fáceis de serem feitas, são baratas, mas que devem ser evitadas porque você está gastando energia à toa, né? São duas condições que você joga energia fora. Você consome energia da bomba para jogar aquele fluido de volta e ser bombeado de novo. São dois casos, né, que eu falei da analogia do carro andando com o freio de mão puxado para você controlar a velocidade, né?
Você quer andar a 100 por hora, aí você bota 200 no carro e puxa o freio de mão. Quer dizer, é uma coisa extremamente ineficiente, né? Você está gastando tudo à toa. Você está gastando freio, está gastando combustível. Então é a mesma coisa aqui, né? Mas é uma coisa barata, né? De ser feito. E que pode, eventualmente, aqui, a vantagem do caso da bomba é que isso pode fazer a bomba voltar a funcionar no ponto de operação. Às vezes é mais danoso ela ficar operando aqui muito fora do ponto de operação dela, com esforço radial muito grande, com aquela condição de entrada sem pré-rotação não atendida, né, pela aquela série de motivos que faz com que a bomba tenha uma faixa de operação estabelecida, né? Certo? Uma faixa de operação estabelecida para ela ter uma vida útil maior. Então, às vezes, é melhor você fechar uma válvula e gastar um pouquinho mais de energia do que consumir, do que fazer a bomba operar muito fora do ponto de operação dela e danificar algum componente interno. Bom, aí para fechar essa parte de associação de bomba, né, essa parte de modificação do ponto de trabalho, a gente vai ver a parte de associação de bomba. Então a gente pode associar a bomba em série, associar bombas em série, como está aqui, né? Bombas em série e bombas em paralelo. Tá? E aí diferentes demandas do sistema podem exigir configurações diferentes da bomba, né? Que é o que está sendo mostrado aqui. Vamos ver cada uma das duas, né? Por que a gente associa em série ou por que a gente associa em paralelo. Na associação em série, a descarga da bomba é conectada na sucção da seguinte. Então, é o que está mostrado aqui. Ó. A gente tem a sucção da primeira, tem um reservatório aqui, né? A sucção da primeira, aí a descarga, e a descarga dessa daqui, conectado na sucção da seguinte. E aí ela vai ganhando variação de head à medida que ela vai passando. Você pode colocar quantas bombas você quiser aqui, desde que a bomba seja projetada para aguentar, né? Desde que ela suporte a pressão que você está colocando na entrada da bomba. Tá? Ela é uma concorrente da bomba de múltiplos estágios. Né? Lembra que a gente viu uma bomba desse tipo aqui? Que a cada estágio a gente ganha também um certo ΔH. A grande vantagem, né, ou a questão de você associar em série, é que é uma alternativa mais barata. É mais barato você colocar 2 bombas em série do que comprar uma bomba com os impelidores em série dessa forma. Porque essas bombas de múltiplos estágios, elas são feitas sob medida. Então, o motor elétrico que está aqui acoplado, que a gente não está vendo aqui, ele tem que ser dimensionado em função do número de estágios. À medida que você vai aumentando o número de estágios, como a energia que o fluido requer aumenta, é claro que a energia disponível aqui tem que aumentar também. Aqui, ó, isso daqui é inclusive uma bomba comercial, né? Já tem um motor elétrico acoplado nela ali, ó. Tá? Toda essa parte aqui dessa bomba é motor elétrico. Na verdade, o que a gente chama de bomba é só essa parte aqui da frente, né? Certo? O que é chamado de bomba é só esse conjunto impelidor carcaça aqui, essa partezinha aqui da frente. Isso daqui tudo é um motor, né? É o que faz ela funcionar. Então aqui o motor já está dimensionado para esse impelidor. Aqui não, você tem que saber quantos impelidores você vai pôr ali para dimensionar o tamanho da bomba. Tá? Os próprios mancais, né, de esforço axial, de esforço radial, eles têm que ser dimensionados. Então tem um limite dessa flexibilidade aqui desse tipo de bomba. Tá? Quando a gente quer saber aqui, né, a questão do ponto de operação, ó, a vazão da associação das bombas, então a vazão aqui é a mesma, né? Certo? Quando você liga as duas bombas, a vazão que vai passar pela bomba A tem que ser igual à vazão que vai passar pela bomba B, não tem como ser diferente, né? Tá? Você não tem como criar massa aqui nesse escoamento. Né? Então, a vazão, a velocidade vezes a área, ela se mantém constante, certo? Você não tem como colocar mais. Você não está colocando mais fluido ali, né? O mesmo fluido que passa por uma passa pela outra. O head total do conjunto é a soma de cada uma das unidades. E a carcaça, né, o flange de sucção de cada estágio, em particular o último, né, porque ele é o que vai aguentar a maior pressão, ele deve suportar isso que eu acabei de falar anteriormente. Né?
Bom, aí como é que fica a curva head-vazão da associação das bombas, né? A gente tem que somar o head das bombas individuais. A curva da associação é obtida somando o head das curvas individuais. Então é o que está mostrado aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó. Essa é a curva do sistema, a preta pontilhada. A gente tem aqui a curva da bomba B e a curva da bomba A, certo? Quando a bomba A está operando sozinha, esse é o ponto de operação do sistema. Então você ligou a bomba A e desligou a bomba B. Então o sistema está aqui, ó, nessa condição head vazão. Se você desligou a bomba A e ligou a B agora, né? Ligou a B e desligou a A, o sistema vem para cá. Então essa é a vazão e esse é o head. Se você ligou as duas, se a bomba agora, a bomba A e a bomba B estão ligadas, a gente tem essa condição de operação, onde a gente vai somar os heads da bomba A com a bomba B. Então, esse é o head. Aqui, ó. Esse é o head de uma das bombas, né? Aqui, ó, head A mais B, head da B, né? Esse é o head da bomba B. Quando as duas estão ligadas, deixa eu apagar ali que ficou muita coisa ali em cima. Né? Esse aqui é o head da bomba B, quando as duas bombas estão ligadas, que é inclusive o que está mostrado aqui, né? E esse daqui, de baixo, ó, é o head da bomba A, quando as duas estão ligadas. Certo? Beleza? Nesse ponto de operação aqui, né? Quer dizer, ele pegou isso daqui, ó, e jogou aqui para cima. Tá? Esse é o head da bomba A, da bomba B, quando as duas estão ligadas. E esse trecho aqui é o head da bomba A, quando as duas estão ligadas. Tá? Beleza? E aí ele vai cair, né? Num ponto que é a soma dos heads das duas bombas. E associado aí, a gente tem que ver a curva, tem que construir, a gente constrói a curva head vazão somando, certo? Então esse foi o ponto, mas em todos os outros pontos, a gente faz a mesma coisa. Soma aqui, ó, esse ponto de operação aqui, esse ponto aqui, ó, foi obtido somando o head da bomba B, que na verdade é esse trecho aqui, né? Que ele pegou e jogou ele para cima, certo? Com o head da bomba A, que é esse trecho aqui todo, né? Aqui, ó, a curva da bomba A está aqui, entendeu? Ele somou esse trecho que é o head da bomba A com esse trechinho aqui que é o head da bomba B. Ficou meio confuso aqui, né? Porque o A, na verdade, está se referindo a esse cara aqui, né? E essa parte aqui subiu ali, né? Então ele somou, entenderam? Né? É a soma de funções, né? Como a gente está somando funções, né? Então é esse trecho aqui que está associado com a bomba A aqui, ó, com esse trecho aqui, deixa eu pintar de outra cor, com esse trechinho aqui, ó, né, mas aqui, né, aqui em cima, deixa eu fazer a superposição deles aqui, com esse trecho aqui azul, que está associado ali em cima, que aí vai somando, ele chega aqui nesse ponto. Tá? E aí a gente constrói essa curva aqui, ó, que é a soma de cada ponto do head da bomba A com a bomba B para a mesma vazão, né? Certo? Beleza? Então, a questão é que, preferencialmente, as bombas têm que ser iguais, por diversos motivos. Olha só, aqui a gente tem a associação em série de 3 bombas diferentes. Então, aqui está a curva da bomba 1, aqui a curva da bomba 2 e aqui a curva da bomba 3. O que acontece? Quando a gente soma esses heads aqui, a gente chega nessa curva aqui, que é a curva das bombas associadas em série. Se eu estou numa condição de vazão além da curva da bomba 1, na verdade não precisa nem estar além nem precisa estar tão... Ele fez esse exemplo aqui para o final do ponto de operação da bomba, mas lembra que a bomba, né, cada bomba tem sua curva
tem seu ponto ótimo, né? Tem sua faixa de operação. Só da gente estar além da faixa de operação da bomba 1, já seria necessário desligar a bomba 1. Então, por exemplo, se eu estou aqui, mas o problema é que quando a vazão está acima da vazão de descarga, na verdade, o que você pode fazer é fazer a bomba virar uma turbina, né? Porque ela vai ser acionada em vez de acionar o fluido. Né? Se ela estiver numa condição de vazão acima do head de shutoff dela aqui, ó, tá? Acima da vazão de descarga livre, desculpa, né? Não é o head de shutoff, é a vazão de descarga livre aqui, ó. Essa condição aqui é a vazão da bomba quando ela joga ali para a atmosfera. Tá? Ela não está ligada a head nenhum. Então, nesse caso, você tem que desligar a bomba 1, porque você vai danificá-la, né? Você vai fazer ela girar, em vez dela girar e fornecer energia para o fluido. Então, ela tem que ser desligada e bypassada. Então, daqui para frente, só fica a bomba 2 e a bomba 3. Então, aqui, ó, head da bomba 2 e da bomba 3. No momento que a vazão aumenta além da vazão de descarga livre da bomba 2, só a bomba 3 pode ficar ligada. Então, quando você tem bombas diferentes, você tem que ter esse cuidado aqui. Isso é complicado, né? Você tem que ficar liga, desliga, né? Vai, não vai? Então, você pode danificar uma bomba inadvertidamente. Então, é sempre bom evitar esse tipo de situação. É sempre bom botar bombas iguais. Né? Quando você quer associá-las em série, é sempre bom botá-las iguais, porque todas as curvas vão estar, por exemplo, se forem 3 bombas iguais a essa daqui, as 3 vão estar aqui em cima. E aí você soma, né? Você multiplica por 3 esse head aqui, você tem o head da soma. E a vazão nunca vai estar além, nunca vai estar fora da faixa de operação da bomba. Tá? Um outro tipo de associação é de bombas em paralelo. Então, para vazões muito elevadas ou bem definidas, se você tem um envelope operacional de vazão, né? Aqui você poderia pensar também no envelope operacional de head, por exemplo. Quando você liga 2, você cai num certo head, quando você liga 3, você cai num certo head, quando tem uma, você está num certo head, né? Então, as duas, esse lance de envelopes operacionais pode ser pensado nos dois casos, né? Você tem uma certa vazão que você quer, se a vazão for muito elevada ou muito bem definida, né? Você pode desliga uma, mantém 2 ligadas, né? Você tem 3 bombas, né? Você liga uma numa certa condição de operação, né? Então você pode ter essa flexibilidade. Claro que o inversor de frequência ele permite ajustes mais finos, né? Mas eventualmente aqui a gente vai ver que a gente pode estar sempre perto do ponto de melhor eficiência da bomba. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui a gente pode ter uma questão de segurança operacional, né? Se uma para, a outra continua. Na verdade, em série também, né? Aqui nessa configuração de múltiplos estágios, se o motor elétrico estragar aqui, né, der problema, a bomba inteira para. Quando você coloca em série, se eventualmente uma der defeito, você não para a sua produção, né? Você tem a produção ainda, a mesma coisa aqui na bomba em paralelo, né? E aqui, ó, é o que eu estou mostrando. Ó, o inversor de frequência tem essa desvantagem. Ó. Então, por exemplo, aqui, digamos que eu estou nessa condição aqui, head vazão. Ó. Digamos que por algum motivo eu queira trazer para essa condição. Essa linha vermelha aqui é a linha de melhor eficiência da bomba. Observa que aqui, ó, eu estou bem longe da linha de melhor eficiência, do ponto de melhor eficiência a 90 Hz. E se eu colocar 2 bombas em paralelo, eu posso eventualmente aumentar a vazão e projetar cada bomba para operar no seu ponto de melhor eficiência. Tá? Então, mas enfim, de novo, né? Todo projeto de engenharia tem que olhar diversos fatores, esse é um deles. Então existe essa questão de você colocar as bombas operando no ponto de melhor eficiência, mas também se você tem uma bomba já instalada com inversão de frequência e você precisa por algum motivo trazer o processo para cá, você tem que fazer uma análise de custo, né? Vale mais a pena comprar uma bomba ou deixar ela operando aqui e eventualmente voltar e ter essa flexibilidade. Né? Então tem que sempre tomar cuidado com essas questões. Aqui é a mesma coisa do head que a gente viu anteriormente, a gente faz para vazão. Ó. A gente tem aqui 2 bombas operando em paralelo. Se a bomba A, aqui está a curva do sistema, né, preta. Se a bomba A estiver operando contra esse sistema, ele vai estar nesse ponto aqui, né? Só a bomba A operando, só a bomba B operando nesse ponto. Quando a gente liga as duas, e aí para cada ponto aqui de operação, né, a gente soma
a vazão das duas bombas e a gente vai ter a vazão, a mesma coisa que a gente fez para o head, né? Então aqui é a vazão da bomba A, quando as duas estão operando juntas, tá vendo aqui, ó? Esse trecho aqui. E essa é a vazão da bomba B, que é equivalente a essa porção aqui, deixa eu pintar de azul, verde, que é equivalente a essa porção aqui, né? Tá? Que a gente transportou para lá. Certo? Então a soma desses dois dá o ponto de operação da soma das bombas, né? Então a gente tem a vazão, que é a soma das duas, e o head, aqui, a perda de carga, nesse caso, vai ser a mesma para as duas bombas, né? Se a gente aplicar a equação da energia. Cadê? Opa. Por exemplo, daqui para cá, o head tem que ser o mesmo. Claro que a gente tem um trecho de tubo a mais, né? Então o head vai aumentar um pouquinho com relação a quando a gente só tem uma bomba ligada, mas o head tem que ser o mesmo aqui, né? Quando as duas estão ligadas, a perda de carga entre esse ponto 1 e esse ponto 2 aqui tem que ser o mesmo. Então o head é o mesmo para as duas, tá? E a vazão é a soma individual da vazão de cada bomba. E aí a gente pode fazer a mesma análise que a gente fez para o head para a vazão. Ó. Então a gente tem uma bomba 1, bomba 2 e bomba 3 diferentes, né? Essa questão de usar bombas diferentes. Ó. Essa é a curva da bomba 1 e da bomba 2 e da bomba 3. E ali a gente tem a curva da soma delas. Se eu estou numa condição de head acima do head de shutoff da bomba 1, ela está sendo também exigida, né? Ao invés de fornecer energia, ela está recebendo energia, né? Então é indesejada essa bomba aqui, nesse ponto de operação, a bomba 1 tem que ser desligada e bypassada, tá? Qualquer coisa nesse ponto de operação aqui, a bomba 2 também tem que ser desligada e bypassada, certo? Então, por isso que de forma geral a gente tem que usar, deseja-se usar bombas iguais, tá? Beleza? Agora, se uma bomba for muito maior que a outra, né, como é o que está mostrado aqui, ó, existem algumas alternativas melhor do que associá-las. Se você tem no seu processo lá na sua fábrica duas bombas, uma grande e uma pequena, e você quer associá-las, às vezes você pode ter um problema com isso, né, com relação a essa questão que a gente está falando aqui, seja associação em série, aqui no caso está em série, aqui no caso está em paralelo, né? Você pode tentar aumentar a rotação da bomba original, em vez de associá-las, se elas forem muito diferentes, mudar o impelidor da bomba original ou mudar a bomba. Ao invés de associá-las em série, você simplesmente vai lá e muda de bomba. Tá? Então, por isso que, de forma geral, a gente usa bombas similares na associação. Né? Quando a gente quer fazer associação, a gente evita esse tipo de coisa. Uma bomba muito grande junto de uma bomba muito pequena. Você pode ter um problema de estar fora da faixa de operação de uma das duas. E nos dois casos, tanto na associação em série como na associação em paralelo, né, a eficiência do conjunto é dada pela soma da potência das bombas A e B, potência cedida ao fluido, né, de cada bomba, e a potência absorvida no eixo, né, a soma da potência absorvida no eixo de cada uma delas. E aí, lembra, né, a potência cedida é a vazão da soma das duas e o head da soma das duas, e somando a potência absorvida das duas. Tá? Isso aqui para o head em metro, né? Certo? Bom, aí fazer um exemplo, né, dessa questão da associação em série, em paralelo, né, de bombas. Né? Então aqui a gente tem uma tabela com dados da altura manométrica e vazão da curva característica de uma bomba centrífuga. Então isso daqui é a curva de uma bomba dado por uma tabela, tá? Diversos heads, diversas vazões. A partir desse dado, obtém e plote o resultado de duas bombas iguais conectadas em série e duas bombas iguais conectadas em paralelo. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Na conexão em série de duas bombas, né, então a gente duplica, porque são duas bombas, duas vezes. A gente duplica o head e mantém a vazão. Certo? É exatamente o que a gente viu aqui, nesse caso aqui. Né? Aqui, ó. Então a gente soma os heads, como são iguais, você duplica o head e mantém a vazão.
E no caso da associação em paralelo, você duplica a vazão e mantém o head. Tá? Então, essa daqui é a curva da bomba, de duas bombas iguais em série. Então, a gente manteve a vazão aqui, ó. Aqui a vazão, né? Mantida, certo? Igual. Aqui o head de uma bomba. Então, eu repeti aqui, ó, o mesmo, esse valor aqui, o head de uma das bombas. E aqui o head das bombas em série, ó. Então, multipliquei por 2, 32,5, 65, 32, 64, 36, 61. E a mesma coisa para associação em paralelo. Dupliquei a vazão, 200, 400, 160, 320, tá? E mantive o head. Se a gente plotar isso num gráfico, ó, o que a gente tem aqui, ó? Uma bomba, aqui, ó, o gráfico de uma bomba, e o gráfico de duas em paralelo. Então, duas em paralelo, a gente duplicou a vazão. Para cada ponto aqui, ó, então aqui 200 virou 400, certo? 150 virou 300, mantendo o head. Em duas em série, né? Aqui o 30 e pouco virou 60 e pouco, aqui também, né? Certo? Aqui o 30 virou 60, cravadinho aqui, né? Mantendo a mesma vazão, tá? Então, a vazão foi a mesma e a gente multiplicou por 2 a curva da bomba, e aqui seria uma curva da bomba em série em paralelo. Aí você tem que traçar aqui, né, a curva do sistema. Traçando a curva do sistema, você pode saber o ponto de operação delas operando em série, as duas em série, uma bomba só, ou as duas em paralelo. Tá? Então, se for uma só, você tem essa condição de head vazão. Se você ligar as duas em paralelo, você tem essa condição de head vazão. Se você ligar as duas em série, você tem essa condição de head vazão. Tá? Para esse sistema aqui, né? Tá? Beleza? Eventualmente, você pode ter um sistema que, conectando as duas em série, a bomba nunca vai atender, né? Por exemplo, estou chutando aqui um sistema dessa forma. Então, a curva das duas em série aqui, ó, vai estar bem fora, né, da curva de operação da bomba. Ou uma curva assim, por exemplo, né, muito dominada pela perda de carga, sei lá. Digamos que, bom, enfim, digamos que aqui seja o ponto de melhor eficiência dessa bomba. Aí aqui você estaria numa condição boa para as duas em série, mas muito perto do head de shutoff aqui, ó, das duas em paralelo e de uma bomba só. Tá? Mas claro que aqui você vai produzir esse head aqui. Então tudo depende da curva do sistema, né? Você tem sempre que comparar. Aqui teria que fazer a curva do sistema, né? Aqui também, para saber se a curva do sistema fosse assim, a associação de duas em série nunca ia ser atendida, né? Tá? Se o sistema parasse aqui, ó, nunca ia ter o cruzamento da curva da bomba da associação das duas em série com a curva do sistema, né? Se a vazão máxima do meu sistema fosse 100 metros cúbicos por hora, num head de 40 metros, associá-las em série, eu nunca ia ter o cruzamento, né, do sistema com a curva da bomba. Tá? Então tem que sempre comparar com a curva do sistema, né? Beleza? E aqui, ó, um exemplo final dessa parte é que eu tenho uma curva de duas bombas iguais conectadas em paralelo, e ele quer, a partir dessas duas bombas em paralelo, a curva característica de uma única bomba junto com a conexão das duas em paralelo. Então, se ela está em paralelo, a gente divide por 2 aqui, ó, a vazão, né? Certo? Aqui ela é a curva, né? Essa curva das duas em paralelo. Eu fui pegando aqui os pontos mais fáceis, né? Então, aqui 16, 0, 8, 12, aqui 10, 10, né? Foi aí que eu criei essa tabela aqui, ó. Aí depois dividir por 2 a vazão, então aqui, ó, 0, 0, 8, 4, 10, 5, 14, 7, 16, 8. Para fazer, e mantive o head, né? Para chegar na curva de uma bomba sozinha. Então eu tenho aqui a curva de uma bomba e das duas bombas iguais operando em paralelo. Tá? É só dividir a vazão por 2 e manter o head. Certo? Beleza, gente? Alguma dúvida aí dessa parte? Terminamos essa parte de variação da curva do sistema e semana que vem a gente entra em cavitação. Alguma pergunta aí? Alguma dúvida?
Tudo certo, então? Então, beleza, galera. Então, um bom fim de semana aí para todos. E semana que vem estamos de volta aí vendo cavitação em bombas.